Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Bom dia, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Acabei de ler a escritura de Isaías 45, versículo 22 e o 23, escritura que o nosso profeta usou na mensagem Olhando para Jesus. Agora veja o que Isaías disse: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O que o nosso profeta trouxe para mim, para nós, melhor dizendo, para toda a igreja, para o povo de Deus, através dessa mensagem, é que o único meio de salvação é olharmos para Jesus, porque é dele que procede vida eterna. O foco de todo verdadeiro cristão deve ser Cristo. O foco do cristão é Cristo, ou seja, olhar para Cristo, ver o que Cristo significa para a igreja. O ato consumado no Calvário é o que dá o direito de salvação, por isso que devemos olhar somente para Jesus, o único autor e consumador da obra de Deus realizada para o termo salvífico. Agora ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? Agora em Gênesis capítulo 15, versículo 1, ele diz: eu sou o teu escudo. Então o verdadeiro escudo, proteção da igreja é Deus. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Então não existe homem na face da terra que tenha poder como Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 28, versículo 13, ele diz: eu sou Senhor Deus. Então todos nós rendemos a nossa serviço a este Deus, porque Ele é o único Senhor. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Então, o grande curador, nosso profeta diz que Deus tinha um atributo de curador, ele deveria expressar, ele queria expressar esse atributo de curador. Então ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Está enfermo, irmão? Então creia neste Deus que sara. Em Levítico capítulo 11, versículo 45, ele diz: eu sou santo. É por isso que Deus é o próprio Espírito Santo. Ele é o único santo. Então não existe homem, humanamente falando, não existe templo que seja santo. E sim um Deus santo no homem, no templo, onde quer que Deus está, ele ainda foi, e será santo. E ele é o único que santifica um homem. Em Levítico 21, 23, ele diz: eu sou o Senhor que os santifico. Então Deus é quem faz a obra na vida de um homem, de uma mulher, não é igreja, é o próprio Espírito Santo. Em Salmos 35, verso 3, o salmista Davi confirma: eu sou a
tua salvação. Então Ele é o único que salva. Em Isaías 43, versículo 10, Ele diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, Ele diz: Eu sou o primeiro e o último. Então, irmão e irmã, Ele conhece o fim desde o princípio. Tudo já estava no plano de Deus. E nada do que acontece neste mundo, nada do que acontece na vida de um ser humano que cause surpresa para Deus. Ele é conhecedor de tudo e de todos. Em Apocalipse 21, verso 6, Ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Agora, meu irmão, diante de tantas escrituras mencionadas, e há muitas e outras milhares de escrituras que mencionam a este Deus Todo-Poderoso, da qual nós devemos, além de render todas as nossas serviços, nós devemos olhar para Ele e ver nele esses atributos expressados através de Jesus Cristo. É por isso que o irmão Brana pregou a mensagem: olhando para Jesus. O homem não deveria manter o seu foco desajustado, o seu binóculo desajustado. Isso é o que causa o desfoco dos olhos do homem em relação a Deus. São as tradições, não é? São as tradições, são as interpretações humanas. Tem muitas pessoas aí que seguem homens e seguem igrejas. Isso tudo tem se tornado uma grande tradição e cegado as pessoas. Por isso que eles não sabem verdadeiramente no que crê, não reconhece aquela obra consumada no Calvário e vivem vidas religiosas pensando que estão salvas. E isso é completamente contrário do que a Bíblia diz, completamente ao contrário do que a palavra diz. Os olhares do crente devem ser para Cristo, para Jesus Cristo. Aqui no parágrafo 7, o irmão Brana diz: geralmente quando as pessoas vão a uma reunião e a um juntamento religioso, algumas delas vão para encontrar uma grande multidão de pessoas com quem se reunir. Odeio dizer isto, mas é a verdade. Alguns vão à igreja apenas para mostrar as roupas que estão usando. Alguns vão à igreja porque dizem: esta é a maior igreja da cidade, ou a que tem o melhor nome. Uma certa classe de pessoa frequenta esta igreja. Então, isso é errado. Você não está olhando para a coisa certa, para a qual a igreja foi estabelecida. Deus diz: olhai para mim. Muitas pessoas vão aos cultos apenas para serem vistas, e às vezes as pessoas vão aos cultos. É muito ruim dizer isso, e poderíamos nos alongar muito nisso, mas elas vão à igreja com a mente já formada antes de irem. Se certas coisas forem ditas, ou se algo for contrário à ideia delas, elas se levantarão e sairão. Simplesmente não toleram, porque têm sua própria ideia do que deve ser. Essa é a razão pela qual Jesus não foi compreendido quando veio à terra. Se eles tivessem olhado para a palavra de Deus, em vez de olharem para a tradição daquele dia, eles teriam sabido que ele era o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é a pura verdade. Tive o desejo de trazer essa devocional para lembrar-vos de que seus olhos, o seu coração, a sua mente deve estar somente em Jesus Cristo.
Deus te abençoe, um forte abraço do meu coração para o teu coração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele e nunca estarás decepcionado.